Olá, queridos alunos, aqui mais uma aula do professor Neto, hoje com áreas de figuras planas. Vamos começar com a área do quadrado. Área do quadrado. Vamos supor que nós temos um quadrado com lado de 1 centímetro. 1 vezes 1 dá 1. Aqui nós teremos o espaço de 1 centímetro quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Eu posso chamar de lado vezes lado ou lado ao quadrado. Exemplos de aplicação. Vamos lá. Primeiro exemplo de aplicação. Qual é a área de um quadrado de lado 4 centímetros? Qual é a área de um quadrado de lado 4 centímetros? Veja, aqui eu tenho 4 centímetros e 4 centímetros. 4 vezes 4 dá 16. Eu tenho aqui 16 centímetros quadrados, isto é, 16 centímetros em formatos de quadradinhos. 1 centímetro quadrado cada quadradinho. Olha o cálculo. A é igual a lado vezes lado. L é lado, lado vezes lado, ou A igual a L ao quadrado. Vamos ver o resultado. Eu tenho área igual a lado vezes lado, 4 vezes 4, 16, que é igual a 16 centímetros quadrados. Vamos ao segundo exemplo. Qual é o lado de um quadrado cuja área é, esse A aqui não tem, cuja área é 36 centímetros quadrados? Repetindo a pergunta. Qual é o lado de um quadrado cuja área é 36 centímetros quadrados? Vamos lá. A igual a L ao quadrado. Eu tenho que a área é 36. Veja, ele tem 6 centímetros quadrados. Aliás, 6 centímetros de lado. 36 centímetros quadrados de área. Veja bem, quando eu multiplico 6 vezes 6, eu vou ter 36. Vejamos aqui, A é 36. No lugar do A, eu coloco 36. Eu quero saber qual é o lado. A área é igual ao lado ao quadrado. Esse expoente 2 aqui, no segundo membro, ele vira radical. Portanto, teremos L igual a raiz de 36. L, raiz de 36, é mais ou menos 6. Mas o que vale é o positivo. Temos lado igual a 6. Resposta, 6 centímetros. Vamos para o próximo exemplo. Área do retângulo. Área do retângulo é base vezes altura. Base é o que dá sustentação para o retângulo. A linha horizontal eu chamo de base. A linha vertical eu chamo de altura. Você pode trocar a posição do retângulo. Se você colocá-lo na vertical, a parte menor será a base, a parte maior será a altura. Neste caso, eu tenho base na linha horizontal e altura na vertical, sempre assim. Exemplos de aplicação. Vamos lá. Primeiro exemplo. Qual é a área de um retângulo de base 4 centímetros e altura igual a 2? Veja, a base é 4 e a altura é 2. Veja que eu tenho 4 vezes 2 é 8, vai dar 8 centímetros quadrados. Veja, 8 quadradinhos com formato de 1 centímetro. Por isso, chamamos 8 centímetros quadrados.
Substituindo na fórmula, nós temos área, base vezes altura. Base é igual a 4, altura igual a 2. 4 vezes 2 é igual a 8, 8 centímetros quadrados. Vamos para o segundo exemplo. Qual é o lado de um retângulo que representa a base desse retângulo, cuja altura é igual a 3 centímetros e a área é igual a 21 centímetros quadrados? Veja que ele está perguntando qual é o lado de um retângulo que representa a base. Ele quer saber qual é esse lado aqui, ó, que representa a base. A área é 21 centímetros quadrados e a altura é 3. Substituindo na fórmula, eu tenho a base vezes altura. Área, 21 centímetros quadrados. Base vezes altura. Altura é 3. Eu quero saber a base. Veja, 3 está multiplicando no segundo membro. No primeiro membro, passa dividindo. Eu tenho 21 dividido por 3 é igual a 7. Base igual a 7. Resposta, 7 centímetros. Qual é a medida desse lado? 7 centímetros. 7 centímetros. Veja que aqui eu tenho 7 centímetros quadrados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros quadrados. O lado é 7 centímetros. Aqui eu tenho 7 centímetros quadrados vezes 3. Dá 21 centímetros quadrados a área total. Vamos para o próximo exemplo. Área do paralelogramo. Vamos ver o que é um paralelogramo? Paralelogramo é uma figura geométrica plana, formada por dois ângulos opostos. Formada por dois ângulos opostos, mas de mesma medida, e 4 lados, 2 paralelos e opostos. 2 paralelos e opostos. Além disso, as retas opostas não se encontram em nenhum ponto. Veja, retas opostas, essa reta não se encontram. Essa reta também não se encontram. Elas são paralelas. Eu tenho esta paralela a esta e esta paralela a esta. Daí o nome paralelogramo. Vamos ao primeiro exemplo de aplicação? Uma observação aqui, ó. Os retângulos, os losangos e quadrados também são paralelogramos. Eles respeitam essas regras aqui do paralelogramo. Vamos lá. Exemplos de aplicação. Qual é a área de um paralelogramo de base 3 e altura igual a 2 centímetros? A fórmula: a área é base vezes altura. Eu tenho base igual a 3. Veja que a altura ela é medida assim, ó, altura do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Você traça uma reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Eu tenho base 3, altura 2. 3 vezes 2 igual a 6. 6 centímetros quadrados. Esta é a resposta, 6 centímetros quadrados. Vamos para o segundo exemplo. Qual é a altura de um paralelogramo cuja base é igual a 4 centímetros e sua área é igual a 12 centímetros quadrados? Veja que aqui estou pedindo a altura. Vamos para o cálculo adiante.
Veja que neste problema pede a altura H. A base vezes altura. Base é 4. Altura eu não sei. Quero saber. Eu tenho que a área é de 12 centímetros quadrados. 12 igual a 4 vezes H. O 4 que está multiplicando no segundo membro, no primeiro membro, ele passa dividindo. Eu tenho H igual a 3 centímetros. A resposta, H igual a 3 centímetros. Altura, 3 centímetros. Área do losango. Área do losango. Área do losango. O losango é aquela figura geométrica parecida com o balãozinho de São João. Vamos ver o que é um losango? Os losangos são paralelogramos que possuem todos os lados congruentes, de mesma medida. Suas diagonais são perpendiculares, isto é, formam um ângulo de 90 graus quando se cruzam. Quando elas se cruzam, formam um ângulo de 90 graus aqui. Essas retas são as perpendiculares. Eu tenho aqui uma vertical, uma horizontal, sempre uma vertical e uma horizontal. Essa vertical nós vamos chamar de diagonal maior. Essa horizontal chamamos de diagonal menor. O D minúsculo, diagonal menor. O D maiúsculo, diagonal maior. Eu tenho a área que é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2, ou vice-versa. A ordem dos fatores aqui não alteram o produto. Vamos ao primeiro exemplo de aplicação? Qual é a área de um losango cuja diagonal menor é igual a 2 centímetros e a diagonal maior é igual a 4 centímetros? Vamos ao cálculo a seguir. Substituindo na fórmula temos área igual diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Eu tenho 2 vezes 4 igual a 8. Dividido por 2 é igual a 4. 4 centímetros quadrados. Qual é a resposta? A igual a 4 centímetros quadrados. Vamos ao segundo exemplo. Qual é a diagonal menor de um losango cuja área, esse A também não tem aqui, cuja área é de 20 centímetros quadrados e sua diagonal maior é igual a 10 centímetros? Veja, eu tenho a diagonal menor na vertical aqui e a diagonal maior na horizontal. D, diagonal maior. D maiúsculo, diagonal maior. D minúsculo, diagonal menor. Substituindo, temos área D vezes D, dividido por 2. Diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. A área é 20. No lugar do A, coloco 20. D vezes 10. Veja que o 2 está multiplicando aqui. O 2 multiplicando aqui, corrigindo. O 2 está dividindo aqui. 2 está dividindo. Ele pode passar para o primeiro membro multiplicando. Então, eu terei 2 vezes 20, que é igual a 40. D vezes 10. D vezes 10. Esse ponto aqui significa multiplicação. D vezes 10.
10 que está multiplicando. No primeiro membro, ele pode passar dividindo. A resposta será 40 dividido por 10. Esse zero, posso cortar com esse zero, a resposta é igual a 4 centímetros. Ele pergunta, qual é a diagonal menor? Essa diagonal menor é de 4 centímetros. Essa é a resposta, 4 centímetros. Área do trapézio. O trapézio é uma figura geométrica plana que possui 4 lados, sendo 2 paralelos, conhecidos como base maior e base menor, e 2 não paralelos, chamados lados oblíquos. Vamos ver a figura? Olha aqui o trapézio. Base maior, base menor, 2 lados paralelos e 2 oblíquos. A figura que mais lembra um trapézio é um barquinho, aqui no caso de cabeça para baixo. A fórmula: área é base menor mais base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Aqui tem que estar entre parênteses, porque eu tenho que somar primeiro. Somo as bases, multiplico pela altura e divido por 2. Onde B minúsculo é base menor. Olha lá, B minúsculo, base menor. B maiúsculo, base maior. H igual a altura. Vamos ao primeiro exemplo de aplicação? Qual é a área de um trapézio que tem base maior igual a 10 centímetros, base menor igual a 4 centímetros e altura igual a 3 centímetros? Base maior, 10. Base menor, 4. Altura, 3. Substituindo na fórmula, temos área base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior é igual a 10. Base menor é igual a 4. Vezes 3 dividido por 2. 10 mais 4 é igual a 14. 3 vezes 14, 42. 42 dividido por 2 é igual a 21 centímetros quadrados. Qual a resposta? 21 centímetros quadrados. Vamos ao segundo exemplo. Qual é a área de um trapézio cuja corrigindo aqui, qual é a altura de um trapézio cuja área é de 60 centímetros quadrados? Base maior, deixa eu corrigir aqui, base maior igual a 8 centímetros e base menor igual a 4 centímetros. 4 centímetros. Repetindo a pergunta, qual é a altura de um trapézio cuja área é de 60 centímetros quadrados, base maior igual a 8 centímetros e base menor igual a 4 centímetros? Vamos ao cálculo? Calculando, temos, substituindo na fórmula, base maior igual a 8, base menor
igual a 4, dividido por 2 vezes altura. Altura é o que eu quero saber. A área é de 60 centímetros quadrados, então a área é igual a 60 centímetros quadrados. No lugar da área, coloco 60. 8 mais 4 é igual a 12. O 2 que está dividindo aqui, para o primeiro membro, ele passa multiplicando. Eu tenho 2 vezes 60. 2 vezes 60 dá 120. 8 mais 4 dá 12. 12 que está multiplicando no segundo membro, no primeiro membro ele passa dividindo. Eu terei 120 dividido por 12. A altura será 10. Qual é a resposta? 10 centímetros. Essa altura aqui é igual a 10 centímetros. Temos aqui alguns exercícios. Atividade 1. Eu vou determinar o prazo para entregar todas as atividades. Atividade 1. Em seguida, vou mostrar as próximas atividades. Atividade 2. Atividade 3. E atividade 4. Boa sorte a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.